bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui do livro Entre a Terra e o Céu, do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Esse é vamos ver aqui, é o 7º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ele vem ali depois do Libertação. E aqui vai contar, né, esse livro, ele vai contar o drama envolvendo a situação de uma família que está aqui encarnada, né, nesse período da época desse livro ali, que eu não me recordo agora que ano que era isso daqui, né? O livro, primeira impressão, 1954, não sei, deve ser década de 30, década de, sei lá, 30, 40, 20, não sei, né? Contando a história de uma família que estava encarnada na Terra, antes, obviamente, de 1954, e conta dos dramas que essa família vivia e suas relações com o passado mais distante. Ali tinha até a ver com a guerra do Paraguai, enfim, né? Mas o que a gente vai se ater aqui é o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo desse livro, quando eles estão lá no plano espiritual, num lugar chamado, uma instituição lá de nosso lar, chamado Templo do Socorro. E lá eles estão em aprendizado, né? André Luiz, junto com Hilário, está em aprendizado. E eles estão escutando ali um ensinamento, uma palestra, uma aula do ministro Clarencio, né? Então o Clarencio é o mesmo dos mensageiros, né? O Clarencio começa a falar algumas coisas ali ele está dando algum ensinamento sobre a prece. E aí ele vai usar um termo ali sobre a prece, né? Vai acontecer uma situação em que alguém vai falar sobre um termo que nós vamos estudar aqui hoje, que é prece refratada, né? E ele vai ensinar, nós vamos aprender aqui nesse capítulo que seria essa prece refratada, né? E juntamente com esse conceito a gente vai aprofundar aqueles conceitos que a gente já sabe, né? Porque basicamente a gente sabe o que seria a prece, é a forma de comunicação que nós temos, né, com as entidades superiores a nós, é a forma de nos dirigirmos a Deus, a Jesus, é a forma de conversarmos espiritualmente com seres que estão ali acima de nós, né? E essa conversa geralmente ela implica, né? Deveria pelo menos implicar pedidos, agradecimentos e pedido, agradecimento e louvor, né? No caso a Deus, louvar a Deus, agradecer e pedir, né? Então, resumidamente, a gente sabe que as preces são isso. Normalmente a gente costuma utilizar da prece mais para rogativas, né, para pedidos. Mas enfim, ele vai aprofundar, ele vai vai filosofar mesmo a respeito da prece, ensinamentos mais profundos, que tudo, né, toda a obra do Criador, é muito bela a forma como ele começa falando, que toda obra, em todos os reinos, existe essa possibilidade de todos os seres se dirigirem ao alto numa prece mesmo que não seja verbalizada, numa linguagem articulada como a nossa, né, mesmo através de um pensamento articulado ou palavras ali expressas, né? Existem formas de vibrações que se elevam ao alto que são verdadeiras preces. Ele vai começar até falando aqui, olha, o ensinamento dele. Todo desejo, dizia convincente o ministro Clarencio, né? Todo desejo, né? Toda vontade sincera
é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. É lindo isso, porque, veja, até um ser ali do reino vegetal, né, que não desprovido de inteligência, enfim, né, até uma planta, ela por ansiar multiplicar-se, essa sua ânsia sincera e por ser parte da natureza, é uma rogativa que é atendida, né? E quando ele fala isso, alguém que está lá no grupo de aprendizes faz uma pergunta, né? Não foi nem o André Luiz e nem o Hilário, geralmente são eles, não foi. Foi alguém lá que pergunta assim, mas todo petitório reclama quem ouça, né? Então, no caso da planta que ansiou por multiplicar-se, o exemplo que ele deu, quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? Olha que profundo e que lindo, e aqui ele vai dar um belo ensinamento para nós, olha. Clarencio vai responder, a lei com L maiúsculo, por quê? Lei de Deus, é uma lei imutável, perfeita, por isso que é uma lei com letra maiúscula. A lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos por meio dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, no caso da planta, olha que lindo, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. Então, digamos que esse desejo da planta de multiplicar-se e tudo mais seria uma rogativa ao sol que a atende, fazendo ali a sua função na natureza, que é justa uma das suas funções, que é essa, né, de promover a vida em todas as esferas aqui no nosso planeta. E ele continua, olha, em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador por intermédio de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Então, o que ele está ensinando? Que em todos os reinos, até mesmo ali no reino mineral, né, esse fluxo divino, né, como se fosse uma corrente elétrica, né, essa vibração, né, ela está presente e chega aos seus imediatos superiores ali, em todos os reinos. Olha que coisa linda, né? E ele vai dizer que, olha, cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. É que a gente é muito egoísta e orgulhoso. Na verdade, muito orgulhoso, a gente acha que só nós, né? A gente não acha que existem ali seres microscópicos. Se a gente olha no microscópio assim e não enxerga, né, ali toda uma sociedade organizada, né? A gente não consegue. A gente só consegue conceber algumas coisas como obras de ficção, né? Porque se a gente for pegar esses filmes de Hollywood, eles vão lá no mundo dos microscópicos, dos gigantescos, do micro, do macro, mas como ficção, né? E na verdade são realidades, né? Então esses livros do André Luiz nos mostram isso. Então, olha, o caminho da ascensão espiritual é bem aquela escalada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia aos céus.
E ele continua, olha, a prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas, ou seja, em todas as esferas, sempre haverão aqueles imediatamente com uma condição melhor que vão recolher essas vibrações. E de alguma forma isso chega a Deus. De alguma forma, nada se perde, é isso que está sendo dito, né? E aí ele faz um intervalo e continua, né? Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. Imaginemos um rádio, né? É que agora está tudo tão moderno, mas quem tinha antigamente, ali uns anos atrás, aquele rádio com o dial, né? Que é aquele botão para você sintonizar, às vezes a gente pegava a rádio e se ela não estava bem sintonizada na frequência, às vezes ficava com chiado, aí tinha que ir com muito cuidado, né? Para não passar, para não ir para outra rádio e sintonizar perfeitamente para o som sair puro, né? Então a nossa frequência é mais ou menos dessa forma. A gente tem que estar atento, vigilante, como Deus disse, né? Como Jesus nos ensinou, vigiar e orar. Então essa vigilância aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, para que a gente de fato no momento da prece a gente esteja ali numa meditação mesmo, para que essa nossa frequência esteja sem perturbações, né, sem interferências, digamos assim, que deixa ali algum ruído, né, para atrapalhar. Então aqui, olha, sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições, né? Diversas idades e posições. Imaginemos, se o Cristo que encarnou aqui somente uma vez, e no entanto, muito antes desse momento chegar, ele tomou das mãos, né? Ele recebeu das mãos do Criador de Deus uma matéria-prima para construir o nosso planeta, ou seja, ele já existia há quantos, sei lá, não sei nem dizer em termos de tempo, há quanto tempo Jesus já existia quando o nosso planeta foi criado, né? Tanto que ele diz, antes que vocês fossem, eu já era, algo mais ou menos assim, né? Então, em todos os tempos, em todas as posições, então, muito antes do nosso planeta existir, ele já era esse espírito puro que ele é, né? Então, sempre foi assim, diversas idades e posições. E aí, o Hilário faz uma pergunta, né? Depois disso tudo que o ministro Clarencio ensina, o Hilário ele faz umas perguntas assim bem parecidas com as do André Luiz, assim, umas curiosidades que nos ensinam. E ele diz o seguinte: já que todos os desejos se afinam, né, vão ali encontrar, né, todos os desejos vão encontrar uma frequência similar e vão fazer com que a coisa aconteça, né, de alguma forma. Como que pode? Ele pergunta: como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos, né? Então, se é um desejo que movimenta forças, então quando esses desejos são malignos, e ele dá um exemplo, um homem que deseja cometer um crime, né, por exemplo, estará também no serviço da prece? Uma pergunta interessante.
diante de toda essa explicação que o Clarencio havia acabado de dar, né, de dar margem a essa dúvida. E o Clarencio vai dar mais um ensinamento aqui, olha, abstenhamos-nos de empregar a palavra prece. Sim, é possível, ele vai dizer que é possível sim, né? Mas não usando a palavra prece. A palavra prece é uma palavra que ela designa a comunicação com o bem, né? Então, quando for para esses propósitos, ele diz, né, trate de usar o termo, né, digamos, invocação, né? Invocação. Tem até filmes de terror aí, invocação ao mal, alguma coisa assim, né? E prece é sempre quando é desejo voltado ao bem. E aí, ele vai explicar, né? Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos, veja, invocar, né? Está solicitando, está evocando mesmo, chamando aqueles que estão ali nas esferas inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Pelos impulsos infelizes da nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera ou do vício e, de semelhante posição, é fácil cairmos no enredo poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância que se fazem instrumentos das nossas baixas realizações ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes da sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Né? Então, seja voltado ao bem, seja voltado ao mal, sempre o nosso desejo vai se ligar a alguém imediatamente na mesma frequência. Né? E nesse momento, acontece ali uma situação de urgência, entra alguém ali urgente chamando ele, Clarencio, né, ministro, temos aqui um caso, né, é urgente, e fala, é um assunto inquietante, numa prece refratada, e todo mundo sai correndo, né, para ver o que estava acontecendo. E aí começa aqui o primeiro capítulo, aí começa aqui, na verdade, o segundo capítulo, né? Quando eles vão ali para um departamento onde eles conseguem perceber ali, através de um aparelho, né? Ali um gráfico, né? Um gráfico de um petitório. E o que esse gráfico ali mostrava? Né? Mostrava um pedido que vinha da Terra, né? Então chegava ali lá em nosso lar, nesse templo do socorro, né? Um pedido através de uma prece. E era uma oração refratada, né? E o Hilário pergunta, né? Mas o que é uma oração refratada? Né? O que é isso? E aí o Clarencio ele vai explicar, né? Então ele começa, ele dá um conceito breve e ele vai esclarecer, né? Depois aqui a situação. Ele vai ilustrar com um exemplo. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. E aí ele vai explicar, né? Temos aí 1 minuto, vamos tentar. Então, na verdade, o que acontecia? Existia um espírito que estava encarnado, esse espírito era Evelina, né? E ela contava com 15 anos de idade, ela partiu ali de nosso lar e estava encarnada ali com um grupo de pessoas para um reajuste, e ela partiu para lá, para a reencarnação, com a certeza de que ela estaria sempre ali ligada, amparada por esses amigos aqui de nosso lar, né? Então, olha só, essa prece parte dela.
E o Clarencio vai explicar dessa prece refratada. Olha, este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Então, ela está passando ali, olha, vem sustentando imensa luta moral. E aí ele conta, né? O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante. E a madrasta, que é a Zulmira, né, vem sofrendo obstinada perseguição por parte da nossa desventurada Odila. Odila é a mãe que está desencarnada dessa moça que faz a prece, né, da Evelina. Então, o que acontece? Olha, a Zulmira, que é a madrasta, né, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, que é o pai, desde a morte do pequenino Júlio, que é o irmãozinho pequeno que fez essa prece, né, que é um irmãozinho da Evelina. Então, o pai caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado consoante as provas de que se fez devedor. Então, ele estava na programação dele, ele foi suicida, se atirou nas águas do rio, né? Lá no passado. Então, ele veio para resgatar, ele estava na programação dele que ele ia desencarnar criança, né? E ele desencarnou afogado. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento, ela tinha um ciúme doentio do marido. E o marido, que é o Amaro, era um espírito muito afim com esse filho caçula. E ela morria de ciúme do menino, do filho caçula, então ela desejava que ele morresse, né? E um dia eles foram na praia e ela desejou isso, mas não, né, ela só teve aquele pensamento e a coisa acabou acontecendo mesmo, mas não porque ela desejou, porque já estava na programação, mas ela começou a nutrir culpa. E aí o que acontece? A esposa desencarnada, que também morria de ciúme do marido e não aceitava essa segunda esposa, que era a Zulmira, começou a obsediar, alimentando mais ainda esse sentimento de culpa, numa obsessão terrível. Então esse livro vai girar mais ou menos em torno desse conflito, né? E aí o que acontece? A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob a sugestão da mulher que precedeu nas atenções do marido, cresce culpada. Evelina, que é a jovenzinha que fez a prece, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. E aí, olha, ainda anteontem pude vê-la, chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Então ela acreditava que a mãe que estava desencarnada estava em boas condições, então ela orava a mãe pedindo ajuda, né? E na verdade a mãe estava atrapalhando toda a situação, porque estava obsediando a madrasta, né? Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual, né? A mocinha, ela pede com tanto desejo, com tanta fervor e com tanta certeza, com tanta fé à mãe que está perturbada no plano espiritual, e ela não sabe, obviamente, que o que acontece? Olha, ela pede com tanto vigor na obtenção de socorro espiritual que suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui, de tal modo, né? Então aí o ministro pergunta para o Hilário, né? E para eles, compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina, que é a jovem, recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio, o que não lhe faltará. Lindo, né? Passei muito do tempo, mas valeu a pena. E aí ele convida os dois, se eles não queriam vir à Terra para auxiliar esse grupo familiar,
e eles aceitam, né, o André Luiz e o Hilário, e temos aí um livro maravilhoso, uma história belíssima, mais uma, para a gente aprender com o André Luiz. E assim eu me despeço, fica o convite para que quem não leu ainda leia esse livro. Acho que tem até um filme, Entre a Terra e o Céu. Acho não, tem. E é muito bela, eu aprendi a história, assim, né? Muito profunda e traz aí muitos ensinamentos. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver neste parte de nossas reflexões um texto do livro Instruções Psicofônicas. Esse livro estão ditados por diversos espíritos, mas esta mensagem que veremos hoje é ditado por Aulus. Aulus vive na colônia espiritual Nosso Lar e ofereceu curso a André Luiz e Hilário sobre ciências mediúnicas, ou seja, sobre mediunidade. Então nós vamos ver deste livro o capítulo 41, cujo título é Sentimento. O encerramento da nossa reunião de 16 de dezembro de 1954 assinalou grande regozijo para o nosso grupo. Através do médium, recebemos a visita de Aulus, abnegado instrutor espiritual, que nos falou acerca do sentimento como base de nossa vida mental, oferecendo-nos interessante conceituação educativa sobre o assunto e salientando que na comunhão mais íntima com o Divino Mestre é que poderemos consolidar o equilíbrio de que carecemos para realizar o nosso aprimoramento interior. Então foi essa introdução, vamos dizer, em que nos é explicado como obtivemos, como foi obtido, melhor dizendo, essa mensagem, do Espírito Aulus que vive em nosso lar. Então, iniciando a leitura dessa mensagem. Amigos, em nossas relações com o Senhor, com os nossos semelhantes, com a vida e com a natureza, é importante lembrar que a nossa própria alma produz os modelos sutis que nos orientam às atividades de cada dia. Tanto quanto a segurança de um edifício corresponde ao projeto a que se subordina, o êxito ou o fracasso em nossos menores empreendimentos correspondem à nossa atitude espiritual. Sabemos em fotografia que o clichê é a imagem negativa obtida na câmara escura, do qual podemos extrair inumeráveis provas positivas. Assim também o pensamento é a matriz que compomos na intimidade do ser, com a qual é possível criar infinitas manifestações de nossa individualidade. Mas a formação do clichê depende da película sensível, que, em nosso caso, é o sentimento antecedendo-nos toda e qualquer elaboração de ordem mental. É imprescindível, dessa forma, melhorar sempre e cada vez mais as nossas aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia. A estrela é conhecida pela luz que desprende de si mesma. A presença da flor é denunciada pelo perfume que lhe é característico. A criatura é identificada pelas irradiações que projeta. Sorvemos ideias, assimilamos ideias e exteriorizamos ideias todos os dias. É imperioso, assim, em nosso intercâmbio uns com os outros, observar os nossos estados sentimentais nas bases de nossas reflexões e raciocínios, como origens de nossa vitória ou de nossa derrota no campo de luta vulgar. Ilustrando-nos a conceituação despretensiosa, evoquemos a natureza para simbolizar alguns de nossos sentimentos e clarear, tanto quanto possível, a lição que a experiência nos oferece.
O ódio é comparável à hiena, espalhando terror e morte. A inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. O ciúme parece um lobo famulento, estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao ouriço, arremessando espinhos na direção daqueles que se lhe respiram a presença. O amor é comparável ao sol, que aquece e ilumina. A compreensão copia a fonte amiga. A tolerância fraterna é qual árvore que serve e ajuda sempre. A gentileza é irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando o infortúnio. O sentimento elevado gera o pensamento elevado, e o pensamento elevado garante a elevação da existência. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Atendamos à higiene mental. Entretanto, não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante e por mais limpa, não viverá feliz sem alimento, e a bondade é o pão das almas. Em razão disso, recomendou-nos o Divino Mestre em sua lição imperecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aulus é que escreveu esse texto. Então, para refletir, quais são as nossas relações com os nossos semelhantes no lar, no trabalho, andando na rua? Qual a nossa relação com Deus, nosso Criador? Qual a nossa relação conosco mesmo? Somos nós mesmos que nos moldamos, criamos os nossos próprios conceitos, nossos objetivos, pontos de vista, nossas ações. O que idealizamos, o que realizamos são frutos de nossas convicções, nossas crenças, as crenças que assumimos. Como relacionamos com Deus, com nossos semelhantes, com o nosso modo de viver e inclusive o nosso relacionamento com a natureza são frutos das nossas próprias convicções. As nossas escolhas, o amor e o respeito à própria vida e a de outros, o amor por nós mesmos e aos semelhantes, e ainda como vemos os demais seres vivos e a matéria que formam os diferentes ambientes da Terra, quais considerações damos à natureza de um modo geral? Tudo que acreditamos, tudo que fazemos depende de nossas crenças, das crenças que criamos ou assumimos para nós no próprio íntimo. Mas o Espírito Aulus nos diz que o sentimento influi de modo significativo em nossos conceitos e ações. Portanto, o sentimento influi significativamente em nossas escolhas, em nossos conceitos, ações, pontos de vistas e etc. O clichê, que é a marca que trazemos em nosso íntimo e usamos para nossas escolhas, ações, objetivos, pontos de vistas, são influenciados pelos sentimentos. Portanto, esclarece Aulus, abre aspas, é imprescindível melhorar sempre e cada vez mais as nossas aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia, fecha aspas. Então, vemos que o sentimento influi no clichê, isto é, o sentimento influi em nossas crenças, nossos tabus, nossos ideais, nossas ações, etc. E, portanto, pelo nosso convívio no dia a dia, podemos verificar e identificar em nós mesmos os sentimentos que estão presentes em nossas ações, reflexões, raciocínios, e assim podemos identificar se estamos evoluindo ou não. E podemos perceber o que causa infelicidades aos entes queridos e a nós mesmos.
porque o nosso próprio corpo sofre com o cultivo desses sentimentos negativos, autodestrutivos. Porém, o amor, a compreensão, a tolerância fraterna, a gentileza fazem bem a nós mesmos e a aqueles que estão ao nosso redor. Para deixar clara a questão, eu vou reler parte do texto. O sentimento elevado gera o pensamento elevado e o pensamento elevado garante a elevação da existência. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Atendamos à higiene mental. Entretanto, não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante, por mais limpa, não viverá feliz sem alimento, e a bondade é o pão das almas. Em razão disso, recomendou-nos o Divino Mestre em sua lição imperecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aulos. E para finalizar, reflitamos o texto do Novo Testamento. Os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está em São Mateus, no capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, os dois mandamentos são semelhantes, portanto, se complementam, pois não é possível amar a Deus sem amar o próximo. E amar é respeitar cada um com sua sabedoria e suas limitações. Afinal, todos temos nossas sabedorias e nossas limitações e precisamos do convívio para nos conhecermos e evoluirmos. Que todos tenhamos uma boa semana.